Olá, que a graça, a paz e a força do Senhor esteja contigo. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra para a sua vida. E hoje, esse vídeo está sendo gravado numa semana muito especial em que nós vamos participar de uma eleição. Mesmo sendo cristão, mesmo tendo a minha vida profissional paralela à de um sacerdote de Deus, eu preciso alertar o rebanho. Eu preciso me posicionar diante de tudo isso que nós estamos vendo aí. Então, essa é uma mensagem forte, é uma mensagem que eu vou falar com você, principalmente você que é cristão. Essa mensagem não é para mudar o voto de ninguém, não é para discutir se é de direita, se é de esquerda. Eu não quero convencer ninguém, mas eu preciso me posicionar diante daqueles que me ouvem, diante daqueles que nós de alguma forma pastoreamos mesmo à distância. Essa semana nós estamos prestes de participar da eleição. Essa eleição que nós vamos poder escolher nosso presidente, os governadores, os senadores, os deputados federais e estaduais. Cabe a nós, porque nós vivemos numa democracia, e numa democracia é o povo que escolhe aqueles que vão estar à frente, tanto do poder executivo quanto do poder legislativo. Aqueles que irão produzir as leis e aqueles que irão, de certa forma, exercer o seu cargo na administração. Porque nos dias que estamos vivendo, nós temos visto o judiciário, o STF, legislando, fazendo as leis, executando as leis, e nós precisamos de nos posicionar, porque nós temos na nossa mão o grande poder, que é o nosso voto. Então, essa mensagem é para trazer para vocês um esclarecimento do momento que nós estamos vivendo e do meu posicionamento e do posicionamento que você precisa de tomar. Não precisa de colocar nos comentários se você é contra. Nós não vamos fazer uma guerra política, mas eu preciso me posicionar. Então eu vou ler um texto da palavra do Senhor, e esse texto eu já até preguei aqui no canal uma mensagem sobre isso, mas agora está sendo mais propício ainda que eu fale. Aos Romanos 13, primeiro versículo diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela época havia um império romano, e o povo não podia se manifestar, escolher os seus governantes, porque era como se fosse uma monarquia. Ia passando de pai para filho, ou então, se o povo fosse dominado, aqueles que assumissem, que tomaram aqueles povos, é que tomavam a frente e passavam a ser os governadores, as autoridades superiores que diz a Bíblia. Então, para que Deus, como sempre, Ele é que conduz todas as coisas, nada acontece na face da terra sem que haja permissão dEle. Ele estava no controle. O que ele queria dizer para as pessoas, para aqueles que serviam, para os pastores que tinham que orientar as suas ovelhas, para Paulo que tinha que orientar as igrejas, era que, olha, mesmo aquele governante sendo cruel, se ele está ali, nós temos que estar sujeitos a ele, porque nós temos que ter esse princípio da autoridade, porque se ela está ali, é porque Deus permitiu. E nós não podemos ver o projeto de Deus a curto prazo. Muitas vezes, e naquela época, Deus estava permitindo assim, porque a igreja iria iniciar, a igreja teria os seus primeiros mártires, de modo que tudo, como eu disse, ocorria e ocorre e ocorrerá com a permissão de Deus. E aí ele fala que Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Então, se nós temos, naquela época era assim, e se hoje nós temos o nosso presidente, os deputados, todas as autoridades que estão ali,
nós devemos respeito, porque se estão ali é porque Deus está permitindo. Mesmo os mais corruptos, mesmo aqueles que maltratam o povo, desses Deus vai cuidar. Mas nós temos que prestar obediência a essas autoridades e crer que se elas estão ali ainda, é porque nós merecemos e porque também nós as colocamos ali. Feita essa primeira consideração, eu quero te dizer uma coisa. Nessa semana, agora domingo, nós vamos ter o poder, o direito de ir lá e votar. Escolher o presidente, o governador do seu estado, o senador do seu estado, o deputado do seu estado, o deputado federal. É você. Você não precisa de pagar para isso. Você tem esse direito, porque assim o nosso Brasil é. Mas eu, como um orientador da sua vida, como pregador da palavra de Deus, que eu estou nesse canal com liberdade, que eu faço as minhas missões para o sul, para a Bahia, onde nós vamos ali na região 5 de Terra Vermelha levar a palavra de Deus, onde nós fazemos imensas evangelizações, onde que aqui neste lugar nós reunimos um grupo, uma célula. Eu tenho a liberdade, eu tenho isso ainda, mas eu preciso me posicionar. Eu vou escolher o destino do nosso país. Você também vai escolher. E você que me acompanha, você também defende a vida. Você é contra o aborto. Você é a favor das pessoas terem a sua propriedade particular. E aqui dentro dessa propriedade particular, eu estou na minha casa, eu ser o dono e eu permitir quem eu quiser entrar aqui. E quem não quiser não vai entrar. Ela é privada, é para mim. A livre negociação, eu posso abrir uma empresa, eu posso vender aquilo que é lícito. Eu não preciso de que o país me oriente o que eu vou fazer. Eu sou contra as drogas, a liberação das drogas. Então eu sou a favor da família, sou a favor da vida. Então são bandeiras que eu e que os cristãos não podem deixar, não podem pestejar, vacilar agora. E nós estamos vivendo uma polarização e ao mesmo tempo uma conscientização dos votos. A polarização é porque está definido esquerda e direita. Nós temos um candidato alcoólatra, um candidato ex-presidiário que cumpriu a sua pena e que por uma manobra hoje ele volta a poder a ser um candidato à presidência, em que participou do maior esquema de roubo, de propina, onde o nosso país, tão rico, foi assaltado. Pastor que segue ele, e que nós até hoje ainda pastor, pagamos por isso. As instituições, a Petrobras, não pode ser pastor, não tantas pode coisas ser que já foram pastor, colocadas aí que nós não vamos entrar em detalhes aqui. Um candidato que é comunista, socialista, em que tem um monte de pessoas infiltrados nas instituições educacionais, que são contra a família, que são a favor da liberação das drogas, que é comunista, que apoia a Nicarágua, a Venezuela, a Argentina, a esses países que estão quebrados e falidos, em que as pessoas estão passando fome. Do outro lado nós temos o candidato da direita, que defende isso, defende a propriedade privada, defende a sua livre escolha da sua profissão, o comércio, os negócios que você vai fazer, defende a vida, é contra o aborto, permite que se você possa escolher se você pode ter uma arma ou não. Hoje recebemos mais de 500 É uma pessoas por dia. pauta que condiz com a liberdade nossa religiosa, de eu poder pregar o que eu quiser e de que eu vou falar para os meus filhos que família é bom. Olha para onde está indo a economia da nossa Argentina. Nosso país está a ponto de ser decidido o seu futuro, meu querido. Na cadeia. E se você que é cristão, que ouve o meu canal aqui, as minhas mensagens, você não pode pestanejar, você não pode vacilar. O mesmo que praticava. O candidato está bem claro, da direita, que você precisa de votar, para que nós possamos continuar Lula apoiou também tendo essa liberdade que nós estamos tendo aqui. medidas dele. Porque senão, Liberação de drogas, o futuro é libertação negro, de presos. de Para dificuldade, onde está a nossa... de promessas, de escravidão. Então, cabe a você escolher. E mais, preste atenção no seu governador,
Preste atenção nos deputados, nos senadores que você vai escolher, porque serão eles que irão fazer as leis, serão eles que irão influenciar para que haja liberação disso ou daquilo. Pautas serão votadas e são essas pessoas que você vai colocar lá. Então essa é a polarização. Mas do outro lado nós temos uma grande conscientização e liberação de pensamento de que você pode escolher. A política hoje está aberta para todos. Até eu aqui nesse canal de mensagens religiosas estou falando de política porque ela está mais presente na nossa vida. Porque nós hoje temos a conscientização que nós temos esse poder de votar em quem vai trazer a vida, em quem vai permitir que nós tenhamos a liberdade e crescimento. O Brasil é um grande celeiro. No Brasil existem muitas riquezas e que nós temos que escolher alguém para administrar. O Bolsonaro talvez não seja o candidato dos meus sonhos. Por que o pai e a mãe muitas vezes eu acham? discordo com muitas coisas, mas nesse momento eu não posso vacilar. É o candidato que está aí de direita, que defende as bandeiras, as pautas que eu acredito, a família é a e que a base maioria da dos brasileiros sociedade. acreditam. Você vai mergulhar lá na frente dessas pessoas de que religião botaram na linha lá afrodescendente, atrás. judeu, muçulmano, nós não podemos perder a nossa liberdade. Então, quando Deus falou isso ali, que Deus falou isso, nós hoje temos esse poder de prestar autoridade, respeito às autoridades que nós mesmos podemos escolher. É melhor escolher agora, optar agora, do que depois ter que ficar orando por um país falido, igrejas fechadas e a crise instalada. Nós viemos de uma grande pandemia em que houve grandes dificuldades e nós só não estamos piores. Tivemos até crescimento, porque Deus tem sido com este governo. E eu te convoco a você definir pelo candidato da vida, pelo candidato da direita, pelo candidato que defende os preceitos cristãos. E nós vamos respeitar a vontade de Deus. Mas nós primeiro vamos colocar a nossa vontade. E Deus vai respeitar isso também. Então, essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha esclarecido um pouco você. E espero que você no domingo próximo possa definir e saber quem que você vai colocar à frente deste país, à frente do seu estado, à frente das câmaras de deputados estaduais e também federal. Que Deus te abençoe, Deus te guarde sempre. Até logo.